Boa noite. A graça e a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 10, e vamos ver alguns versos a partir do verso de número 32. Evangelho segundo Mateus. Diz assim: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas espada. Pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Somente até aí. E você pode se assentar. Hoje o mundo celebra a crucificação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para o mundo é um momento, é um feriado, né? Cada um entende esse dia de uma forma, mas para nós que somos a Igreja de Jesus Cristo, para nós que somos o corpo de Jesus Cristo, nós não vivemos a crucificação de Jesus Cristo só nesse dia. A crucificação de Jesus Cristo é o nosso estilo de viver, mas nesse dia, para nós, é um dia que nos leva à introspecção. O dia que nós tiramos para meditar sobre tudo que ele passou. Um dia que fala do sofrimento profundo dele, mas fala também como esse sofrimento nos tocou. O que este sofrimento que ele padeceu em nosso lugar trouxe para nós de revelação, de consciência, de força para viver. A crucificação era uma punição que geralmente era destinada a presos políticos, porque os presos políticos eles eram tidos como muito mais perigosos, porque lida diretamente com o poder e com a manipulação das massas. Então, se não pegarem o cabeça, perde-se todo o rebanho. Então, não era só tirar a pessoa de cena. Não era só sobre matar a pessoa. Tinha que ser uma morte que primeiramente envergonhasse. E vergonha pública. Então, os presos políticos, naquela época, mas provavelmente isso começou lá na Pérsia antiga, era separado um caminho, e um caminho que fosse observado pelo maior número de pessoas. O primeiro ato que o crucificado sofria era ser despido publicamente. E depois os flagelos. E os flagelos começavam com chicotadas. E não eram chicotes comuns. Eram chicotes que na sua ponta tinham pedras, pedaços de ossos e até esferas, para que grudasse no corpo do chicoteado, arrancando pedaços. E o crucificado, ele tinha que carregar a sua própria cruz, né? E a cruz romana, ela era exatamente do tamanho do crucificado. Logo, para que ele pudesse carregar a cruz,
ele tinha que encurvar o ombro, porque se ele ficasse ereto, ele não conseguiria sair do lugar. Ele tinha que transportar esta cruz até o lugar designado. No caso da crucificação de Jesus Cristo, ele foi crucificado num lugar alto chamado Monte Caveira, ou monte chamado Gólgota, que ficava lá no alto, e toda a população acompanhava desde dos flagelos, dos açoites, a todo o caminho percorrido, que era chamada de Via Crucis, todo aquele nível de dor insuportável para o ser humano. Tanto é que quando se diz de uma dor muito forte, se diz que é uma dor excruciante, né? Até que, enfim, acontecia a crucificação. Então Jesus Cristo passou por tudo isso para que a nossa vida fosse marcada por este momento. Por isso ele diz sobre a cruz, porque a cruz, ela é um divisor de águas e ela faz um monte de separação. Tanto é que Jesus Cristo fala da necessidade de se carregar a cruz. Porque a cruz, ela deixa claro dentro da nossa alma, dentro do nosso intelecto, e nós entendemos com todo o nosso ser, que ela é a forma com que ele morreu, mas que aquela morte, ela é operante dentro de nós. Então ela precisa ser carregada. Por isso que ele diz que aquele que se envergonhar dele, ele também vai se envergonhar daquela pessoa. E ele diz que quem não tomar a cruz e seguir, não é digno dele. Então a cruz define quem verdadeiramente é dele. Então a gente precisa entender que tomar a cruz é você ser imerso numa guerra e você lutar com as armas da cruz. E o que é lutar com as armas da cruz? É lutar as guerras de Deus. Para ser de Deus, precisa lutar as guerras de Deus. E ele diz assim: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra, eu vim trazer a espada. Agora, peraí, como assim? Significa que desde as guerras domésticas, você percebe que você está sempre em guerra? Você está até no seio de uma família, ali existe muita guerra. Existe guerra entre marido e mulher, existe guerra entre pais e filhos, existe guerra entre sogra e nora, entre irmão e irmão. Você já percebeu isso? Nós também lutamos as nossas guerras no ambiente de trabalho. Nós lutamos as nossas guerras no ambiente da escola. Nós lutamos as nossas guerras no ambiente da igreja. Da igreja eclesiástica. Não estou falando da igreja noiva de Cristo, da igreja mística. Não, da igreja enquanto instituição. Porque dentro da igreja tem gente de tudo quanto é tipo. As pessoas, outro dia uma mãe disse assim para mim: pastora Cris, eu tenho uma dor. Eu disse: que dor? Como é que pode? O meu filho, ele vai na igreja, ele frequenta a igreja, e dentro de casa ele é mal criado comigo, ele não me respeita. Eu queria que a senhora, como pastora, explicasse por que isso acontece. Eu disse para a senhora: quem pariu essa criança, minha senhora? Ela disse: fui eu. Eu disse: quem tem a guarda dessa criança, minha senhora? Ela disse: sou eu. Eu falei: quem é que educou essa criança, minha senhora? Ela disse: sou eu. Eu falei: como que ele trata a senhora? Como eu disse para a senhora. Eu falei: me explica isso. Aí me explica isso. Porque a senhora,
E eu disse para ela: aproveite que está chegando a Páscoa e aprenda a lutar as guerras, porque quem luta as guerras do Senhor não entra em conflito doméstico. E ela falou assim: como é que é isso? Eu falei: por quê? Porque a senhora precisa ser imergida no conhecimento da palavra, e a senhora precisa ser imergida no poder do Espírito Santo. Então, quando a senhora for envolta nas guerras com o seu filho, não é a tua carne que tem que responder, porque se a senhora foi salva, você consegue entender isso? Você foi salvo? Foi ou não foi? Então fala assim: eu não me pertenço, eu pertenço a Ele. Sabe o que é carregar a cruz? Em todas as dificuldades que você enfrentar, a tua carne, a tua lógica, aquilo que vai te satisfazer, não pode aparecer. Tem que aparecer o que Ele é, porque a guerra é dele. E se a senhora lidar com seu filho no Espírito e na palavra, a senhora não vai ter grandes embates com ele, porque Jesus Cristo vai entrar nessa guerra. O problema é que muitos querem o Evangelho, muitos querem Jesus Cristo, poucos, no entanto, eles querem a cruz. Trata-se de abandonar o teu ego, trata-se de não fazer as coisas do seu jeito, trata-se de não ser horizontal, não é humano para humano, é você em Deus com aqueles que não são de Deus, e você não briga as brigas que Ele não briga. Isso é o Evangelho. E a cruz, ela estabelece essa divisão, porque quem estiver carregando a cruz, quem lutar as guerras dele, é dele, e quem não faz, não é. Trata-se de uma separação. Ah, pastora, mas você sabia que a cruz, Jesus, vamos fazer um paralelo aqui: Jesus e a cruz. Jesus, quem não queria estar perto de Jesus? Até as autoridades queriam conhecê-lo, até o próprio Pilatos queria conhecê-lo. Por quê? A presença de Jesus Cristo aquecia o coração. Se tinha escassez e fome, ele multiplicava o pão. Se tinha doença, ele restaurava a saúde. Se tinha solidão de alma, ele aquecia. Então, quem não queria estar perto de Jesus? Você veja, quando Marta se reporta a Jesus Cristo para reclamar que Maria estava sentada escutando ele falar enquanto ela trabalhava sozinha. Por que ela tinha muito trabalho? Porque a casa estava assim de gente. Por causa de quem? Por causa de Jesus. Todo mundo queria escutar Jesus. Então Jesus, o que Jesus ele faz na vida de uma pessoa? Não tem nada melhor do que Jesus. Ele estabiliza a tua alma. Ele traz uma divisão, você separa o que é bom e o que é ruim. Você passa a ter uma imagem adequada de você. Você passa a se ver com dignidade, parte de um povo. Você começa a ver que tem esperança adiante da tua face. Sem contar as respostas que Ele nos traz, as saídas que Ele nos aponta, as conquistas que nós temos por causa dEle, a dignidade que os ensinos dEle nos confere. Todo mundo quer estar perto de Jesus, mas e a cruz? E a cruz? Agora, aquele que não pega a cruz, é o verso de número 38, e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Se
não tem cruz, você não tem Jesus, você não tem o céu, você não tem o Pai e você não é de Deus. Você pode vir na igreja, você pode trabalhar na igreja, você pode praticar filantropia, fazer caridade, você pode ser uma pessoa muito bem educada, uma pessoa de fala amável, de fala branda, você pode ter uma cultura, mas o céu você não tem, a eternidade você não tem. E quem é que faz essa divisão? A cruz. A cruz. A cruz é que faz. Ou você carrega. O que é carregar a cruz? Se abaixa, se encolhe. E o que é carregar essa cruz? É você saber que você pode ter 50 anos de crente, com uma vida, com um testemunho maravilhoso, um legado magnânimo deixado, um excelente exemplo. O Espírito Santo sempre vai trazer situações na tua vida, para ver se o seu ombro ainda suporta uma cruz, para ver se você ainda se encolhe para carregar a sua cruz. Por isso que a cruz define. A igreja está cheia de pessoas que, na verdade, são desertores. São pessoas que começaram como discípulos, começaram como seguidores, mas abandonaram a cruz, negaram o Mestre. Negaram o Mestre. E João, no capítulo 6, no verso de número 50, coloca lá no 53, deixa eu ver. 6:53, Evangelho de João. Vamos ver. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. Deixa eu explicar o que Jesus estava querendo dizer. Ele não estava falando de canibalismo, porque quando ele prega esse sermão, a maioria dos discípulos abandonam ele, e junto com ele tinha gente que já andava com ele de longa data. Ali tinha ex-cego, ex-leproso, ex-mortos, ex-aleijados, tudo gente que já tinha tido um encontro com o poder curador, salvador de Jesus Cristo. Mas quando ele começa a falar sobre verdadeiramente cruz, comer do sangue, se fosse canibalismo, ninguém tinha, provavelmente eles tinham ficado, não é tão difícil assim. Mas eles entenderam a mensagem. Ele estava dizendo o seguinte: sabe o que é comer da carne? É submeter ao peso da cruz. Sabe o que é comer a carne? É fazer a vontade do Senhor Jesus. Isso que é comer da carne. Comer da carne é você todos os dias morrer para você. Inclusive, se você não morre para você, você nunca entenderá a dimensão exata da representação da cruz do Calvário. Nós não entendemos. Eu queria que você entendesse isso. Nós entendemos pouco. Nós vamos passar a eternidade toda entendendo sobre a crucificação. O amor, o perdão e a misericórdia, o poder e a justificação que nos arrancou do controle do pecado, do domínio da iniquidade, do domínio da nossa maldade, da cegueira do nosso ser, e nos fez chegar lá na eternidade, ao lado do trono mais poderoso de todo o universo, que é a destra de Jesus Cristo. A gente vai gastar a eternidade toda para entender isso. Mas se você não começar a carregar a sua cruz, não vai ficando claro para você o que é a vida com Cristo. Você pode se tornar, sim, um religioso. E aí eu tenho que dizer que a cruz, ela não é atrativa para a gente. Você precisa entender isso. Qual é seu
entendimento sobre a cruz. Você já viu pessoas dizer assim: ah, mas para que eu fui casar com esse homem? Ele é a minha cruz. Já ouviu falar? Alguém dizer isso? Esse menino, ele é a minha cruz. Por que eu fui ter filhos, né? Eles se tornaram a minha cruz. Mas não se trata disso. A cruz é uma forma de existir. E a maioria dos comandos que vêm da cruz são completamente odiosos para nós. Porque o que a gente quer? A gente quer extravasar, a gente quer desabafar. Tem gente que fala que não é explodir nem falar mal dos outros, não. Pastora, o que eu quero é alguém para me falar, só para me tirar de dentro de mim. Você quer ficar dentro da igreja comendo do pão, mas você não quer a cruz, porque a cruz é você calar a tua boca, é você silenciar, é você não murmurar, é você não apontar, é você passar a ter responsabilidade quando você abre a tua boca, é você saber que palavras matam, é você saber que palavras elas são espirituais, é você saber que palavras matam uma pessoa viva e fabricam uma pessoa que a tua mentira apresentou. E até tem vontade de falar, você até tem vontade de manipular a teu favor, só que você não fala. É agradável? Não! A cruz é você andar segundo a Bíblia. É quando alguém faz algo com você e você fala um desaforo muito grande, mas você não reage segundo o teu instinto natural. Você vai para o joelho, você vai para a oração, você vai para a palavra e dentro de você diz assim: vou riscar do mapa, vou cortar. E ele diz assim: não. Ele quer te obrigar a andar uma milha, anda 2. E você diz assim: não, mas isso pelo amor de Deus, isso eu não quero fazer. A cruz é quando ele te manda amar quem não é amável. Você sentir vontade de matar. Fala, pastora, o que vem é para eu falar na cara tudo que ele merece escutar. Mas aí você vai entendendo que você tem os ombros encolhidos debaixo de uma cruz. Carregar a cruz, às vezes, é você derramar a milésima lágrima, porque os cristãos não querem nem chorar, eles querem ser atendidos antes que o choro chegue. Mas às vezes ele te deixa chorar, às vezes ele deixa suas lágrimas secarem. E você diz assim: ah, mas agora eu não quero mais. Agora eu já passei por tudo. Vocês se lembram de Marta e Maria? Quando Lázaro morre, elas não queriam que Lázaro morresse. Jesus permitiu que ele morresse, fosse sepultado e passassem-se 4 dias. E aí ele aparece lá, e aí talvez você diria: o que o senhor está fazendo aqui? Ah, bateu lá na porteira. Quem é? Jesus manda voltar, porque agora Lázaro está morto, eu não preciso mais dele aqui. Porque eu não queria chorar, eu não queria me desesperar, eu não queria sofrer. E você sabe o que é a cruz? A cruz é um sofrimento necessário. É um sofrimento que você precisa passar para você ver o tamanho da força dele. A cruz é quando você tem um passado muito difícil, porque eu não sei da tua condição e eu não sei como é que você chegou até Jesus. Mas tem pessoas que chegam até Jesus e passaram fome, sofreram insegurança alimentar a vida toda. Tiveram que faxinar
receber um prato de comida. Uma pessoa falou isso comigo: pastora, eu era adolescente. Na minha casa estava todo mundo sem comida há alguns dias. Eu tive que ir lá. A obreira Valdirene, ela me disse isso. Ela disse: Cris, quando a gente era adolescente, teve um período que na minha casa não tinha nada, e eu era adolescente, eu tive que dar uma faxina na casa de uma conhecida. É isso, não? Várias vezes, não foi uma vez, né? Isso era direto. E aí, quanto que ela recebia? Um prato de comida, é isso, Paulo? Não era nem um prato para cada um, não. Era um prato. E ela pegar aquele prato de comida, levar para casa, para dividir com a mãe e com os irmãos. E mais 3 irmãos. E quando a pessoa chega até Jesus, ela entende que ela tem que ser atendida, porque ela não tem mais capacidade de passar dificuldade. E quando ela entende o que é a cruz, ela fala assim: não, peraí, se ele me encontrou, ele estava sabendo, e se ele estava sabendo, ele vai tornar isso em bem. Eu não sei como. E talvez, se ela não tivesse passado pelo que ela passou, será que ela se compadeceria? Quem será que ela seria? Será que um dia ela se renderia a ele? Ou será que a alma dela se perderia para todo sempre? Pastora, mas não tem lógica. Não tem razão de ser. A cruz, ela marca o início da tua existência. Ela curva os teus ombros, mas não é contando um pontinho, não. Que tem gente que pensa assim: como eu já sofri tudo, como eu não tive uma mãe amorosa, como eu não tive uma infância feliz, então agora eu não posso aceitar mais nada. Não! Agora você encontrou o sentido da tua existência, a razão por que você está aqui. E não importa o quanto as suas mãos estão sujas, o quanto de culpa você carrega, o quanto você se autodestruiu ou destruíram você. A cruz coloca isso para trás das suas costas. E você sabe que começou uma trajetória. É como se você tivesse chegado no marco zero da tua existência. E você está assessorado. Isso é a cruz do Calvário. A cruz, ela faz uma distinção entre o que é da carne, entre o que é do inferno e aquilo que você recebeu do céu. No verso de número, deixa eu ver, 57, coloca para mim. Deixa eu ver se é 57. Não, 58. 60. Acaba aqui não, 60. Aqui. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem consegue ouvi-la? E sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria embora. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado do Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Entende? Tudo que você viveu antes da cruz. Fala, pastora, mas todas as rejeições, todas as dores,
todas as culpas, todos os traumas que eu carrego. Não, mas espera aí. E tudo isso que ele passou por mim. Tem gente que fala assim: se ele já sofreu, por que eu tenho que sofrer? Não é porque você tem que sofrer. Ele quer te construir acima de todas essas coisas. Entende isso? Você precisa nascer. Isso é nascer do Espírito. Isso é ser gerado do Espírito. Não é uma pessoa infalível, nem uma pessoa que não erra nunca, mas é uma pessoa que está sempre tomando a sua cruz. Sempre somos desafiados a tomarmos a nossa cruz. Mateus 16, no verso 21, você sabe que Pedro, ele recebeu uma revelação do céu que ninguém recebeu, né? Quando falaram sobre a identidade de Jesus, Pedro respondeu assim. Ele perguntou assim: não, mas e vós, né? Quem vós disseis que sou? E o Pedro respondeu assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus assim: bem-aventurado sós, ali é o 21 mesmo, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que revelou isso para vocês, mas meu Pai que está nos céus. Aí Pedro ficou feliz. Tem muitos crentes que quando descobrem o quanto Deus os ama, pastora, Deus falou comigo, foi Deus, pastora, que maravilha, o batismo com o Espírito Santo, pastora, eu senti Jesus no louvor. As pessoas querem sentir Jesus no louvor. Não, eu não sou contra, mas você vai sentir Jesus carregando a cruz. A melhor forma e a forma mais segura de você saber que você está sentindo Jesus é com a tua cruz sobre os teus ombros. Então, tranquilo. Então Jesus Cristo começou a ensinar para Pedro todas as coisas que iam acontecer. E ele disse assim, quer ver? Desde aquele momento, Jesus começou a explicar para os seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas, nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. O mesmo Pedro que recebeu aquele elogio, que ficou todo feliz, porque o céu falou com ele. Olha a reação desse camarada. Jesus estava falando de cruz, né? Você percebeu? A dificuldade do cristianismo é a cruz, mas não existe cristianismo sem cruz. Pedro, bem-aventurado, amém, aleluia, glória a Deus. Foi meu Pai que te revelou, aleluia, glória a Deus. Tá bom, então deixa eu te falar, Pedro, o que vai acontecer comigo? Aqui, a reação do Pedro. Então Pedro, chamando-o à parte, para tudo, Jesus, o senhor pode vir aqui? O senhor faz favor? Aqui, o senhor faz favor? Não, eu não queria te interromper, só um minutinho. E aí Pedro começou a repreendê-lo. Dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Isso nunca. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Para trás, Satanás. Aqui, o 23. Jesus virou-se e disse: Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Pastora, o que é carregar a cruz? É você aprender a pensar nas coisas de Deus. Se você não aprender a se mover nas coisas de Deus, se você não aprender a se encolher, se você não comer a carne, pastor, o que é comer a carne? É você fazer aquilo que você não quer fazer. É você saber que aquela abnegação, aquela negação de si mesmo, ela chega nesse grau. Pastora, eu acho que eu vou entrar em depressão. Eu não estou aceitando mais. Quando a cruz pesa um pouquinho no ombro, aqui, você vai lembrar quando a cruz pesou um pouquinho no seu ombro, que
você teve que fazer assim. Aí você me liga, ou marca um gabinete, pastor, sabe o que é? Me desculpa, eu gosto muito da igreja. Eu amo muito a senhora. Mas sabe o que é? Eu não posso mais suportar. Eu não aguento mais. Pastor, é isso. É isso. É isso. Aí a gente vai lá e fala, calma, irmão. Calma. Aí a gente refaz a trajetória. Lembra do que Jesus já fez. Mas a palavra não é isso. Não é assim, É assim. é desse jeito? Desse jeito. Exato. Aí a pessoa fala, então tá bom, aí emborca de novo. É fácil? Às vezes a nossa palavra dá um ânimo, né? Fala, pastora, tá, mas depois que eu falei, deu uma melhoradinha. Mas não tem jeito. O ombro que emborca é o de quem? A gente ajuda, a gente precisa de ajuda. Até Jesus precisou de ajuda para carregar a cruz. Aí, olha para você e pergunta, você é um amigo da cruz? Você aceita fácil a cruz? Você ajuda o seu irmão a levar a cruz? Quando o seu irmão aparece, ou seja a pastora Cris, ou qualquer outro irmão, fala, calma, irmão. Não, aqui vai, você é daqui, você vai sair daqui porque Deus te trouxe para cá. Olha a tua caminhada, a tua trajetória. Aí a pessoa, não pensa que você pegou. Não, você pegou só um pouquinho. Não ficou mais fácil para ela por causa disso. Não ficou mais fácil. Só ficou possível, né? Talvez se a gente não chegasse igual o Signeu. Vem cá, deixa eu pegar aqui um pouquinho. Talvez a pessoa não fosse conseguir. Mas ela teve que curvar o ombro. E ela teve que continuar. E não é fácil. Não é compatível com o meu gosto. Não é compatível com a minha lógica. Não é compatível com a minha natureza. Não tem nada a ver com o meu temperamento. Talvez o seu temperamento é chutar o balde. Não, agora eu falei que eu vou sair mesmo. Aqui, para mim já deu, é a última gota. É o que todo mundo queria. O que eu queria mesmo era falar umas boas verdades. É isso que a gente quer ou não? O que eu queria mesmo é ser sincero. Não, isso não é sinceridade. Isso é ser carnal. Isso é entender das coisas da carne. Mas Jesus Cristo só vai para o céu quem entende das coisas do céu. Pastor, como é que eu vou entender das coisas do céu? De como você renuncia a sua carne. Comer da carne dele é silenciar a sua carne. Até que ponto, pastora? Até o ponto que Paulo descreveu. Gente, eu nunca pensei que eu podia dizer isso. Como eu amo Saulinho. Mas não é o Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, que cara, diz assim, agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E ele ainda dizia assim, e não tá bom, porque o bem que eu quero eu faço, o mal que eu não quero eu faço. A minha expectativa é a eternidade, porque lá não vai ter mais contradição em mim. E ele ainda dizia assim, fazer isso tudo, tá? Miserável homem que sou, quem vai me livrar desse corpo de vergonha? Entendia das coisas do alto, entendia das coisas de Deus, porque carregava a cruz. Eu fico imaginando o que era Paulo pregar o evangelho, porque aquele cara, eu sou meio difícil, mas o Paulo ele era muito mais difícil que eu. O Paulo era de divisão, o Paulo era colérico. O Paulo era aquele cara que quando enguiçava, só Cristo. Esse era o Paulo, mas teve que se curvar. Teve que não fazer o que queria. Por que ele falou? Porque ele só fazia o que ele não queria. O Paulo vivia feliz, contrariado.
Pastor, qual que é a vida da cruz? Você vive contrariado, mas a alegria do Senhor está dentro de você. E a força do Senhor está dentro de você. Não que a gente seja capaz. Não que a gente seja capaz. Mas adiante de nós vai aquele que nos capacita. Marcos 14, no verso 32, você sabe que Jesus Cristo, o Evangelho não mostra ele abrindo a alma e pedindo ajuda. Você já leu os Evangelhos, eu tenho certeza, mais de uma vez, os 4, todo, eu sei, você é um cristão que lê, então você sabe que não tem texto falando que Jesus Cristo para falar como é que está o coração dele. Ele não para falar de temores, não, mas estava chegando a hora, quando no jardim do Getsemane, ele se reporta aos 3 discípulos mais chegados, e ele diz assim, o texto diz assim, então foram para um lugar, isso é depois da ceia, da última ceia, chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado, e lhes disse, a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem. Olha a reação dos discípulos. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo é possível. Afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. E voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. E Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não podem vigiar nem por uma hora. Jesus Cristo começou a demonstrar para os discípulos toda a tristeza, toda a dor, toda a aflição que envolvia o momento da cruz. O que os discípulos fizeram? Ignoraram e dormiram. Em outras palavras, eu não quero saber dessa realidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que existe um sono? Paulo fala do sono espiritual. Existe o sono da opressão. Tem gente que entra no culto e dorme. E você pode espetar ele com fogo, colocar gelo, que não adianta, ele não consegue acordar. O que é aquilo? Existem pessoas, na minha experiência, isso aconteceu várias vezes. Quando você vai falar das coisas espirituais, das verdades, a pessoa na hora entra em sono profundo e ronca. Está escutando? Está ali, escutando. Não, deixa eu te falar, e daqui a pouco. É real. Aí a gente vai lá gentilmente, acorda! Aí a pessoa, aí voltando. É real. O que é isso? A força humana, ou a força do mal, ou o mal controlando a consciência humana para que não receba a realidade da cruz. Você sabia disso? O que eu estou te falando é verdade. É verdade. Então o que aconteceu com os discípulos? Jesus falando de coisa séria, Jesus abrindo o coração, Jesus compartilhando o seu interior, um momento ímpar, nunca tinha feito aquilo antes, ele que a todos consolava. O que Jesus queria deles? Pastora, eu queria entender melhor sobre o carregar a cruz. Então tá, então vamos lá, vamos tentar. O que Jesus queria deles aqui? Será que Jesus queria que eles morressem no lugar dele? É isso? Não, Jesus não queria que ele morresse no lugar deles. Jesus queria que eles... fala um pouquinho mais, Pedro, sobre eu escapar da cruz para ver se você não estava certo. Você acha que é isso? Não. Eu queria que você olhasse para mim.
E você tentar entender isso. Tem momentos que Jesus, Ele só precisa da tua presença, da tua atenção, do teu abraço, do mais. Só. Que Ele vai fazer. São aqueles momentos. Pastora, mas já passou esse momento, será? Ou Ele não está entre nós? Ele está ou não? O que foi que Ele disse? Repete comigo. Onde estiverem, dois ou três, reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele está aqui ou não? Tá. Sabe aqueles momentos que você sabe que a situação precisa mudar, mas você não tem como mudar? Não tem. É nessa hora que Jesus quer o seu abraço, né? Ele quer seu aperto de mão. Ele quer você acordada e presente. Por quê? Porque Ele vai fazer. Ele vai fazer. Você sabia que o Getsemane são momentos que continuam se repetindo? Todas as vezes que uma situação se apresenta para você como insolúvel, o que você faz? Abre a matraca. Eu não acredito. Isso não é Deus. É isso que você faz? É isso que você faz? Você sabe que a ausência da terra diante de Jesus, diante da necessidade de Jesus, foi tão grande que Deus teve que mandar anjos para consolá-lo? A ausência da terra foi tão grande, aonde Ele precisa de você para vigiar, Ele precisa de você para abraçar, Ele precisa de você para segurar a mão. Uma mãe que perde um filho, a gente vai lá, mas você acha que a gente pode fazer o que exatamente diante daquela pena? Dá um abraço, dizer: calma, Jesus sabe o que faz. Ele partiu com o Senhor, ela foi com o Senhor. Tudo aquilo que a pessoa não tem condição de lembrar, tudo aquilo que não faz muito sentido para ela naquela hora. Uma vez eu cheguei no velório de uma moça que perdeu a mãe inesperadamente, subitamente, acidente. E quando eu cheguei lá, ela estava num desespero. E não era da minha igreja. E sabe essas igrejas que os pastores... acontece de tudo, gente. Manda para lá, não é crente para consolar, não, são cão de guarda. Supostamente para blindar a pessoa e não deixar ninguém de outra igreja chegar. Supostamente para não contaminar espiritualmente, mas não, porque é medo de perder a ovelha, porque não se garante. E quando eu cheguei lá, era esse o caso. E aí a obreira, em nome da pastora, estava lá e falou assim: não pode chegar para como é que é? Não, aqui, é minha prima, licença? A senhora vai sair, eu vou tirar a senhora. E eu cheguei lá, eu dei um abraço nela. E eu disse assim: espírito de desespero, espírito que está roubando as esperanças dela, te repreendo. Falei baixinho, em nome de Jesus. Ela começou a respirar. Você estava juntando ela. Isso é tempo real isso. Ela começou a acalmar. E ela se acalmou. E ninguém diria que ela ia seguir a vida inteira sem a mãe, pois ela seguiu sem a mãe. Inteira. É o que dá para fazer. Mas você não pode se ausentar. Você não pode se ausentar. Situações que você não vai reverter. Uma vez eu fui visitar uma pessoa para fazer extrema-unção e a pessoa pediu para pegar a minha mão. E eu sabia que ela ia embora. Isso, né? Eu falei: Senhor, permita que vá. Enquanto a minha mão estiver aqui, Senhor. Porque senão eu não sei o que vai acontecer. Eu segurei na mão daquela pessoa e ela foi se acalmando. É só. Ela sabia que ia. Eu fui lá para preparar ela para ele. É só. Isso é cruz.
Isso é cruz. Você entende os processos da vida. Você sabe que nele e na cruz que ele carregou, na cruz que ele padeceu, estão força de reverter, força de transpor todos os momentos da vida. A cruz, ela faz uma separação entre os que verdadeiramente são e os que não são. Você sabe que Jesus, ele nos limpa e ele nos separa o tempo todo, você sabe, né? Aparece a imagem do ourives, aparece a imagem do lavandeiro, não é isso? Do pastor que vem separar cabras das ovelhas. Mas você sabe que no último dia, um monte de gente trabalhadora, cheia de obras, vai ser reprovada. Você sabe ou não sabe? Que ele vai apresentar profecia, vai apresentar obras, e ele vai dizer assim, milagres, poder, e ele vai dizer assim, afastai de mim, maligno, maldito, porque eu não conheço você. Você tem negado a sua cruz? Ou você tem carregado a sua cruz? Você sabe que as pessoas fazem uma confusão muito forte, né? Quando uma mãe tem um filho muito mal criado e fala assim, esse menino tem um gênio, essa menina é tinhosa, porque ela é teimosa, porque ela é brava, porque ela é rebelde. Tudo fraco. Você tem um filho rebelde, você fala assim, não, ninguém dobre ela não, ela é tão fraca. Sabe por que ela é fraca? Porque ela não consegue se curvar às demandas da existência e às demandas da eternidade. Você sabe onde é que está o forte? Você sabe quem é o forte? O forte é aquele que se dobra. É aquele que consegue entregar para a vida as respostas que a vida está pedindo naquele momento. Esse é o forte. As pessoas fazem-se uma confusão. Pedro era tão forte, não era? Pediu para andar em cima da água numa noite tempestuosa. Forte ou não é forte? Forte. Diante dos soldados do sacerdote, tira a espada e corta a ovelha do Malco. Jesus vai lá e fala, guarda a espada, cola a orelha no lugar. Forte ou não? Forte. Mas quando eles levam Jesus preso, o que acontece com Pedro? Nega. Primeiro a servente fala assim, você estava com ele. Eu vi. Ele fala, que? Não, eu não conheço, eu nunca estive junto. Depois aparece um outro homem e diz, não, você tem jeito de quem veio lá de Nazaré. É discípulo. E ele diz, não, o terceiro que fala, te vi com ele, parece deles para a igreja. E quando Jesus passa de madrugada sendo julgado, o galo canta 3 vezes. E ele chora amargamente. Mas que bom, porque ele estava vivo. E aqueles que vão chorar amargamente quando ele se manifestar. E aí não vai ter volta. Cruz. Não existe evangelho sem cruz. Pastora, é que eu não entendo. Não, era para mim vir? A pessoa pergunta assim, pastora, era para mim vir? Não, aqui, eu tenho isso, isso e isso. É para mim vir? Mas assim, quem é que tem que te falar? Pastora, é comigo que não fala. Mas você busca. Você se prontifica. Você ama. Pastora, mas eu já vim 3 vezes por semana na igreja. Né? Mas ele quer que você venha quantas? Não, vamos lá. O que tem que ser feito aqui em Jacaraípe? Você acha que você vindo 3 vezes por semana, a igreja vai conseguir unção para quebrar? Ah não, pastor, unção é para a senhora. A senhora sozinha busca unção, quebra todos os principados de Jacaraípe, do céu, da terra, enquanto a gente vai ficar aqui
nesse evangelho sem cruz. Tá bom, mas sem cruz não tem Deus, sem cruz não tem céu, sem cruz você não vence batalha, sem cruz não tem salvação, sem cruz não tem vida espiritual. Que o Espírito Santo possa falar com mais profundidade, força em cada coração. Se coloque de pé. Você está fazendo a campanha de sal. Põe a sua mão sobre o seu coração. Sua mão sobre o seu coração. Agradeça ao céu pela cruz de Jesus Cristo. Pedi para o Ministério de Louvor cantar uma música, que eles vão ficar maravilhados. Se alguém souber cantar, pode ficar. Aquela canção que dizia: a cruz foi a mais pesada. É só o lançamento. A cruz. Sabe, não? Ninguém sabe. Não, do começo. Alguém sabe? Vocês sabem, né? O próprio lenhador que madeira ele usou para fazer a cruz. Embora eu sinta que a árvore chorou quando caiu no chão, e o machado que a lavrou cerrou-se de tanta emoção. A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Eu queria saber o que o carrasco sentiu quando a Jesus feriu com 40 açoites, fazendo tantos vergões daquele que só fez o bem. Quem sabe o carrasco sentiu a dor dos açoites também. A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viam madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Fala com o Senhor agora. Senhor, eu preciso saber. Revela a minha cruz. Fala para Ele. Revela a minha cruz. Os galhos da árvore, eles não podem saber mais que eu. Fala com o Senhor agora. A cruz, ela existiu. Quando Jesus foi crucificado, não foi só um que foi crucificado. Foram 3. Claro, Jesus é o principal, mas foram 3. Mas a crucificação que dividiu a história da humanidade, a crucificação que reconciliou o céu e a terra, a crucificação que fez o inferno, o pecado e a iniquidade se encolherem e ficarem menor do que a consciência humana, foi a dele. Foi a dele.
queria que você agradecesse aos céus e que você dissesse assim: Senhor, eu preciso comer da carne. Você já entendeu o que é comer da carne? É se encolher. Pastor, que beber do sangue é saber até onde você precisa lutar, até a morte. Porque ele chegou lá. Não tem desculpa para mim. Eu queria que você entendesse isso. Não tem desculpas para mim. Não tem desculpa para você. Está consumado. Foi na cruz que ele gritou. Foi na cruz que ele trouxe uma revelação. Tudo para eu e você sermos como ele já foi feito por ele. Tudo foi lá. Eu queria que essa igreja oficialmente diga: Senhor meu Deus, e meu Pai, a tua igreja, ela se coloca diante da sua presença. A sua igreja quer falar sobre as situações desconfortáveis, desfavoráveis. A sua igreja quer falar sobre trazer para a luz pecados ocultos. A sua igreja quer falar sobre amar pessoas indolentes. A tua igreja quer falar sobre entregar a capa, andar a segunda milha. A sua igreja quer falar sobre vigiar e estar ao teu lado até que tu concluas a obra que estás fazendo. E a tua igreja está dizendo: nós queremos carregar a cruz. Nós queremos essa sensibilidade. Quando as nossas emoções não suportarem mais, quando a nossa arrogância falar mais alto, desiste, pega um outro caminho, vai sem a cruz. Nós podemos dizer: sem cruz, eu nego ele. Sem cruz, ele não me reconhece. E eu preciso do reconhecimento dele. Fala: Senhor, fortalece essa igreja para que não vão embora quando a mensagem for sobre cruz, para que os que receberam cura, para os que receberam bênção, para os que foram consolados, para que não vão embora quando tiverem que comer da carne, quando tiverem que beber do sangue, quando tiverem que se encurvarem ante o peso da cruz. Agora levanta sua mão direita para o alto. Fala com ele agora sobre a sua campanha. E este salmo, nós vamos dar uma determinação para ele. Está consumado. É a mensagem da cruz. Começa a falar com ele sobre as coisas que você precisa, mas entra no Espírito. Fala: Espírito Santo, me ajuda a fazer essa oração, porque é um momento muito sério. Aleluia. É um momento muito sério. Você tem caminhado, você tem carregado a sua cruz, você tem sentido vergonha dele no ambiente da escola, no ambiente da rua, no ambiente social? Você tem dito: não, essas coisas, não, isso aqui é um fanatismo, isso aqui. O que você tem dito? Não, eu posso gritar assim, eu posso ser grosso sim, isso aqui é um fanatismo. Não, eu posso assistir essa série demoníaca assim. Não, eu posso rir de piadas imorais. Não,
Não amar? Posso, eu posso. O problema do outro, a família do outro, se o outro está se perdendo na fé, se eu sou uma pedra de escândalo, a quem você escandaliza? O inferno ou as pessoas? A quem você atrapalha? Satanás e seus demônios ou os pequeninos? Vamos lá. Apresenta este salmo para ele, mas em espírito, essa insensibilidade. Não, você aceitou Jesus, mas o seu olhar é um olhar secular. Fala para ele, o que é que o senhor precisa? O senhor precisa da minha casa? A sua casa está disponível para ele? Tá? Seu carro? Não, pastora, não dá para carregar as pessoas, suja o carro, arranha o carro. Quem te deu o carro? Seu bolso? Não, pastora, pelo amor de Deus. Não, seu bolso. Você pensa nele? Não, pastor, aqui não tem nada a ver. Fé é uma coisa, dinheiro é outra. Mas não é para ele? A sua juventude, esse monte de adolescente, de jovem forte. Não, pastora, isso não. A minha força é para fazer outra coisa. É para maratonar com as séries. Não, para carregar cadeira. Não. A inteligência que ele te deu. Não, mas eu só sei falar sobre arte, dos grandes dos pais da modernidade, pastora. Eu sei falar. E dele, você sabe falar? Você sabe falar dele? Você sabe demonstrar para ele? Você sabe ser honesto? Fala, irmão, a minha cara está fechada, mas aqui, deixa eu te explicar. Não é com você, não é com Deus. É porque eu não estou suportando. Ou você tem que ser sempre o super crente? Apresenta o sal para ele, irmão. Aquilo, aonde você vai jogar esse sal? Você tem coragem de repetir o que ele disse? Talvez você murmura tanto, né? Mas não dá para você repetir assim, está consumado. Não vou desistir. Ele vai me revelar. Eu vou me encurvar, pastora. Mas aí você não pode, em seguida, cancelar tudo que você falou aqui, não é? Você vai deixar o anjo confuso. Não, peraí, ele crê ou não crê? Ele quer ou não quer? Apresenta para ele. Senhor, está tudo tão claro. Está tudo tão claro para mim. Ajuda-me, eu não quero negar a cruz. O inimigo quer. Tem uma torcida, solta, vai sozinho, é mais fácil, tem atalho. Fala, não, tem um caminho, sabia? A crucificação, ela tem um caminho. Fala, eu não quero atalho. Ajuda sim, às vezes você precisa de ajuda. Ajuda sim, é bem-vinda. Atalho não. Deixar a cruz também não. Fala com ele, Senhor, eu entendi. Senhor, eu entendi. Senhor, eu entendi. Apresenta para ele os seus propósitos agora. Sabe, essa dor no peito, essa tristeza,
esse cansaço, apresenta para Ele e fala: Senhor, eu não estou aguentando mais. É assim, eu já não entendo mais nada. Senhor, eu já não estou entendendo mais nada, mas é aqui que eu vou ficar, com a cruz sobre os meus ombros. É aqui que eu vou ficar, com a cruz sobre os meus ombros. É aqui que eu vou ficar. Pede para Ele tirar o cansaço acumulado. Tem gente que não aguenta, mas não é o peso da cruz, é que você vai acumulando coisas, faz uma confusão, sabe? Faz uma salada. Eu queria que você apresentasse a sua mente. A sua mente agora. Fala: Senhor, todos os sentimentos que têm me governado. Não, Ele tem uma trilha para você. Ele tem um caminho. Aleluia! Ele tem um caminho. Ele tem um caminho para você. Ele tem um caminho. Vai falando com Ele. Fala: Senhor, eu quero me familiarizar com a cruz. Vou pedir para o Ministério de Louvor cantar honra e prazer. Eu quero me familiarizar com a cruz. Me familiarizar. E eu queria que você profetizasse sobre a sua mente. Cruz é entendimento. Não, a palavra diz isso. É entendimento. Se encontra lá onde as tuas emoções te governam e fala: não, eu entendi. Você vai ver. Vai lá. Você vai perder a resistência a casamento, resistência a fazer a obra. Vai perder. Vai perder. Essas emoções dominantes, esses sentimentos impactantes. Não. Eu estou numa nova estrada. Eu estou num novo momento. Reivindica a tua casa agora. Fala: eu não vou mais lutar contra meu marido, contra meus filhos. Ele já está lutando. Aleluia. Vai ter libertação.
que nós fazemos quase todo culto, a Sexta-feira Santa, segura aqui o dedo. Não é para todo mundo, tá? Isso aqui é o fim da Santa Ceia, que representa o sangue do Cordeiro Pascal, aquele que Moisés mandou imolar e mandou colocar nos umbrais da porta, porque quando o anjo da morte fosse passar, a casa que tivesse aquela marca não iria entrar, mas representa o sangue de Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que retira o pecado do mundo. Então é um símbolo profético. O que é um profético? É aquilo que é revelado pelo Espírito, é a representatividade da ação que Deus vai fazer, que está no futuro, que está no invisível. Então, pastora, eu quero que a minha casa tenha esta guarda. Eu quero que o nome dele, que o poder dele entre dentro da minha casa. Lembrando que vai entrar através de quem? Você. Eu vim para colocar a divisão. Você vai brigar a guerra dele. Você vai parar de bater boca por causa de toalha molhada, sabe? Entendeu essa parte? Não, pastora, eu quero criar a própria contenda. Então não pega não, porque... Não, pastora, eu sinto que eu estou num momento, eu sinto que as forças das trevas precisam cair. Não é eu e a minha filha, é eu contra o demônio que está perturbando ela. Se você desejar entender, levanta sua mão direita, os obreiros vão entregar para você. Me dá um aqui. Aqui, obreiro, por favor. Obrigada. Levanta para o alto. E eu queria orar pela tua casa agora. Já levanta e já começa a apresentar a tua casa. Começa a falar, Senhor, esse sangue representa uma promessa que eu peguei para mim. Você pegou para você essa promessa? Eu e a minha casa. Josué disse, é uma escolha, né? Um posicionamento. Josué disse assim, vocês escolham o que vocês vão servir, mas eu e a minha casa. Mas eu tenho uma palavra melhor, que foi dada para mim. O Senhor me disse que nenhum dos que estão comigo iam perecer. Falando do naufrágio de Paulo. O navio pode despedaçar, mas ninguém morre. E eu creio. Não morre. Não adianta. E eu perguntei, Senhor, posso levar para a igreja? Amém. E ele diz, pode. Aleluia. Levanta bem alto. Aí, deixa eu te ensinar a fazer uma oração baseada na palavra dele. Fala assim, ó. O Senhor disse para o Paulo, no dia do Yom Kippur, durante o jejum do Yom Kippur, ele estava sofrendo um naufrágio, levado preso injustamente, por causa de teimosia do dono do navio. O Senhor disse para o Paulo, nenhum dos que estão com você nesse navio vai se perder. Não sobrou nada do navio, mas ninguém morreu. Presta atenção. Fala, o Senhor deu essa palavra para a pastora Cris, para a família dela. O Senhor deu para a igreja. Eu quero que você vença a morte agora. Não, aqui, morte precoce. Você entendeu? Ele disse que não vai morrer, não vai morrer. Ele disse que não vai morrer. Fala, Senhor, o Senhor vai arrancar o espírito da morte. O Senhor vai arrancar o assombro da morte. Eu digo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que a morte me cerque por todos os lados, eu não vou morrer. Antes que se cumpra em mim o teu querer. A minha família não morre. Não, nem que tenho que viver 90 anos. Está com 30 e não obedeceu, não. Está com 40, vai ser quebrado até 150. Mas que vai fazer, vai. Vai fazer. Fala, Senhor, quando eu colocar este sangue, representa o sangue do Cordeiro, no umbral da minha porta, todo o controle da morte que esteja
dimensão da vida. Você colocou, eu quero verificar. Só se puder passar por ele crucificado. Só que não pôde não. Enquanto ele estava sendo crucificado, o céu escureceu. Os demônios foram desnudados e foram amarrados, acorrentados e começaram a passar em praça pública. E toda a corte celestial viu que eles não podiam fazer mais nada diante daquele que tinha rendido a sua alma à morte naquela cruz. Ao terceiro dia ele ressuscitou. De onde ele reina. De onde ele reina. Sobre vivos e mortos. E não existe nenhum espaço em toda a eternidade onde o nome dele não prevaleça. Aleluia. Agradeço ao Senhor por esta reunião e apresenta o culto da Páscoa, culto de domingo. Apresenta o culto de domingo. Pastor, como? Não sei orar. Então, chega diante dele e declara: Ele ressuscitou. É uma oração. Ele não está morto. Ele não está morto. E ele trouxe a eternidade para mim. Você entendeu essa parte? Fala, Senhor, ele não está morto. Ele trouxe a eternidade para mim. A morte não é mais problema meu. Eu tenho a eternidade. Eu entendi que ele colocou uma cruz sobre os meus ombros. E quanto mais eu a carrego, mais eu entendo que foi feito por mim. Mais eu entendo o meu valor. Mas eu entendo a importância que ele me dá. Mas eu entendo que eu não estou sozinha. Mas eu entendo que o império das trevas não pode prevalecer. Que não existe temor para mim nem diante da morte. E que para mim não tem impossível. Para mim tem a palavra dele. Para mim não tem impossível. Para mim tem a palavra dele. Obrigada, Senhor, por essa reunião. Leva-nos para os nossos lares, guardados e protegidos pela tua mão. Livra-nos de todo acidente, de todo incidente. Que o amor de Deus, a consolação do Pai e a doce presença do Santo Espírito do Senhor seja sobre todos vós. Você que crê, diga amém. Cumprimente a pessoa.